Francis Charles Chichester foi um britânico aviador e marinheiro que viveu entre 1901 e 1972 e foi pioneiro na aviação do Reino Unido. Sua importância para o país foi tanta que ele foi condecorado pela Rainha Elizabeth II por ser a primeira pessoa a navegar sozinho ao redor do mundo pela rota do Clipper e o circunnavegador mais rápido, em 9 meses e um dia no total, entre 1966 e 1967. Francis também foi homenageado em 1967 com um selo postal que o mostrava a bordo de seu avião, o que era completamente o oposto da tradição dos selos britânicos, pois sempre eram colocados pessoas da família real ou uma homenagem de pessoas que já haviam falecido, e Francis estava bem vivo na época. Por toda a experiência e importância como figura histórica do Reino Unido e pelo seu pioneirismo, seu relato ufológico, feito em uma entrevista de 1965, tem um peso bastante considerável na casuística britânica. Francis, na oportunidade, contou algo que ele viu enquanto voava em 1931. Ele disse que, abre aspas, em volta da tempestade, voamos para o ar calmo sob um sol fraco e preguiçoso. Tirei o sextante e tirei 2 tiros. Levei 30 minutos para resolvê-los, pois o motor continuava funcionando e minha atenção vagava toda vez que isso acontecia. De repente, à frente e 30 graus à esquerda, surgiram flashes brilhantes em vários lugares, como o deslumbramento de um heliógrafo. Eu vi um dirigível cinza esbranquiçado vindo em minha direção. Parecia impossível, mas eu poderia jurar que era um dirigível, vindo em direção como uma pérola oblonga. Exceto por 1 ou 2 nuvens, não havia mais nada no céu. Olhei ao redor, às vezes pegando um clarão ou um lampejo, e me virando novamente para olhar o dirigível que descobri que havia desaparecido. Apertei os olhos, incapaz de acreditar neles, e virei o hidroavião para um lado e para o outro, pensando que o dirigível deveria estar escondido em um ponto cego. Flashes deslumbrantes continuaram em 4 ou 5 lugares diferentes, mas não consegui identificar nenhum avião. Então, de algumas nuvens à minha frente à direita, vi outro, ou mesmo dirigível avançando. Eu assisti atentamente, determinado a não desviar o olhar por uma fração de segundos. Eu veria o que aconteceu com este se eu não tivesse que persegui-lo. Aproximou-se cada vez mais, até talvez a 1 milha de distância, quando de repente desapareceu. Em seguida, reapareceu perto de onde havia desaparecido. Observei com atenção raivosa. Ele se aproximou e pude ver o brilho opaco de luz em seu nariz e costas. Apareceu, mas em vez de aumentar de tamanho, diminuiu à medida que se aproximava. Quando bem perto, de repente, se tornou seu próprio fantasma. Em um segundo eu podia ver através dele, e no próximo ele havia desaparecido. Decidi que só poderia ser uma nuvem diminuta, perfeitamente moldada como um dirigível, e depois se dissolvendo. Mas era estranho que devesse tomar exatamente a mesma forma depois de desaparecer. Eu me virei para os flashes, mas eles também haviam desaparecido. Tudo isso foi muitos anos antes de alguém falar de discos voadores. O que quer que eu tenha visto parece ter sido muito parecido com o que as pessoas alegaram ser discos voadores. Fecha aspas. Francis ainda comentou que em 1931 ele não entendeu muito bem o que havia visto, mas foi só depois de 1947, com o caso Roswell, é que a hipótese alienígena veio à tona, e aí ele se deu conta que tudo o que havia visto era provavelmente um objeto de origem extraterrestre. Outro ponto curioso de seu relato é que o OVNI descrito por Francis é muito semelhante ao que hoje conhecemos como OVNIs Tic-Tac, que foram relatados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos no início dos anos 2000. Isso mostra que esse tipo de objeto não é algo novo, não é uma tecnologia inimiga, como muitos militares e autoridades americanas insistem em dizer, mas sim naves que estão voando pelos céus da Terra há muito mais tempo do que imaginamos, talvez até milhares de anos. E mesmo que a gente fique apenas com o relato de Francis em 1931, só isso já seria o suficiente, pois não haveria, em hipótese alguma, a possibilidade de qualquer país naquela época ter tecnologia para produzir uma nave com a descrição que Francis deu.
Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e vir membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.